Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre a nossa igreja, sobre orientações litúrgicas, e nesse vídeo de hoje eu falo sobre as vestes sagradas. O que são vestes sagradas? Como que elas devem ser usadas? Quais são as pessoas que usam vestes sagradas? É o que eu falo nesse vídeo de hoje a partir do documento Instrução Geral do Missal Romano, a terceira edição. Antes de falar do tema, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito nele, convido você a se inscrever, venha fazer parte deste canal e também a compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Vamos então com estas orientações da igreja sobre vestes sagradas. Você já, com certeza, viu padres celebrando com casula, sem casula, apenas com a estola, diáconos celebrando com dalmática, sem dalmática, apenas com a estola. Você já viu acólitos com suas vestes, você já viu coroinha com as suas vestes, você já viu messes, ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística com suas respectivas vestes, e assim por diante. Então, nesse sentido, hoje eu pego a Instrução Geral do Missal e falo um pouco dessas vestes, né, que ainda há muita confusão em relação a elas. Vamos então ver o que dizem os números desse documento sobre estas vestes. Os números que falam das vestes sagradas, eles são do número 335 até o número 347. É claro que eu não vou falar sobre todos eles, porque senão ficaria muito longo esse vídeo. Hoje eu falo só algumas coisas, não vou falar tudo, e depois farei um outro vídeo falando das cores das vestes sagradas, para que o vídeo não fique tão longo, tão extenso. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero pegar é o número 336. Ele diz o seguinte: a veste, ou melhor, a alva, é a veste sagrada comum a todos os ministros ordenados e instituído de qualquer grau. Grave então essa palavra. A alva é a veste oficial, a veste sagrada de todos os ministros ordenados e instituídos, ou seja, de bispos, de padres, de diáconos, de acólitos, de leitores. Então, essa é a veste oficial. A alva, que é uma túnica branca, é a veste primária, principal, de todos estes ministros sagrados, sejam eles ordenados ou leigos instituídos. Tendo claro isso, vamos para o segundo ponto. Ela será cingida à cintura pelo cíngulo, a não ser que o seu feitio o dispense. Cíngulo é aquele cinto apropriado que vai na cintura. Ele tem os nós próprios, ele tem uma maneira própria de ser amarrado na cintura, e a função dele, além da função prática, que é de regular a altura da veste, ele também tem a função de rins cingidos, como nós vemos nas Sagradas Escrituras, o sentido de você estar pronto para a missão e outros sentidos também, que não entro agora em detalhes, mas ele tem vários significados, né? E às vezes tem veste que dispensa isso, tem um tipo de feitio de veste que não precisa usar cíngulo, que é aquela mais aberta, eu não me lembro agora o nome desse tipo de veste, que é utilizada, mas ela dispensa o cíngulo, é o tipo do corte dela, do feitio dela. Então o próprio documento já
mostra isso, né? Se ela tiver um tipo de feitio que dispense símbolo, não precisa ser utilizado. Continuando. Antes de vestir a alva, põe-se o amito, caso ele não encubra completamente as vestes comuns que circundam o pescoço. O amito é um tipo de veste que cobre só os ombros aqui. Geralmente os bispos utilizam. Por que que usa o amito? A função do amito é para encobrir as golas. Eu estou com uma camisa como essa daqui, eu vou celebrar. Para que ela não fique aparecendo pelas golas da alva, então, ou da casula, coloca por cima o amito. O amito não é uma veste obrigatória. Lembrando que desde o Concílio Vaticano II, vestes como o amito, o manípulo, elas já caíram em desuso. Mas ainda há sacerdotes que utilizam, ela não é proibido, o amito não é proibido de usar, ele continua ainda sendo recomendado como um zelo litúrgico para não aparecer as golas, as vestes comuns, né? Então, por isso, essa é a função do amito. Então, coloca-se a alva e depois coloca-se o amito para encobrir as vestes comuns. A alva não poderá ser substituída pelo sobrepeliz, nem mesmo sobre a veste talar, quando se deve usar casula ou dalmática, ou quando, de acordo com as normas, se usa apenas a estola sem a casula ou a dalmática. O sobrepeliz é uma veste que vai em cima da alva e do amito, mas ele não deve substituir as outras vestes, né? Como, por exemplo, a casula e a dalmática. Então, se a pessoa estiver utilizando o sobrepeliz, quiser utilizar o sobrepeliz, apesar de ser desnecessário nesse caso, ela deve colocar por cima as outras vestes, né? No caso do padre, a casula, e no caso dos diáconos, a dalmática. Outro ponto importante que esse documento traz é que não é obrigatório usar casula. Já vi muita gente que diz, padre, é obrigado a usar casula? Porque você vai ver padre celebrando só com a estola, sem casula, sem sobrepeliz, sem amito, só com a alva e a estola. Esse é o mais comum e boa parte dos padres utilizam dessa maneira, sobretudo se você está numa comunidade mais simples, numa comunidade rural, onde não é missa festiva, não tem necessidade de você estar carregado de paramentos, né? Você pode celebrar apenas com uma alva e com a estola, de acordo com o tempo litúrgico. Isso é suficiente. E o próprio documento diz aqui, nesse número 333, de acordo com as normas, se usa apenas a estola, sem a casula ou a dalmática. Então, a Conferência dos Bispos do Brasil possibilitou isso depois do Concílio Vaticano II. Então, não precisa todo diácono usar dalmática. Ele pode usar apenas a estola transversal. E o padre não precisa usar a casula em todas as missas, ele pode também usar apenas a túnica ou alva, né? E a sua estola, isso é imprescindível. Agora, no número 337, que é o número seguinte, aí então ele vai enfatizar a importância de usar a casula. Não é que, dependendo das circunstâncias, você não precisa usar a casula, que ela está dispensada. A casula continua sendo a veste oficial. Olha o que diz aí o número 337. Então, isso é para você que vê padre celebrando sem casula e padre celebrando com casula, sabendo que há essas duas possibilidades, mas que a igreja prima ainda pelo uso da casula. Veja aqui. Número 337. A não ser que se disponha de outro modo, a veste própria do sacerdote celebrante, tanto na missa como em outras ações sagradas,
em conexão direta com ela é a casula ou planeta sobre a alva e a estola. Então, um outro nome da casula é planeta. A gente quase não usa esse nome no Brasil, tá? A gente usa sempre o nome de casula. Então, a casula é sempre recomendado usar sobre a alva e sobre a estola. Outra coisa também que não pode ser feita é você usar só a casula sem a estola, tá? O jogo já vem pronto ali, você comprou uma casula, já vem a estola de acordo com a casula, uma estola um pouquinho menor, porque ela não aparece, ela vai por baixo, mas mesmo usando casula, o padre deve usar por baixo a estola. A mesma coisa do diácono, mesmo usando a dalmática, ele vai usar por baixo a estola transversal. Então essa é uma veste oficial. Ficou claro isso? Se você vê padre celebrando sem casula, não é pecado, não é proibido. O direito faculta, em algumas situações, celebrar dessa maneira. E a veste como a casula, ela é a veste oficial e seria importante que, sobretudo em missas dominicais, missas solenes, fosse celebrado com casula. Essa é a recomendação. Depois, no número 338, aí então vem as vestes dos diáconos, né? A veste própria do diácono é a dalmática. Você sabia que aquela veste que o diácono usa chama-se dalmática? É equiparada à casula do padre. Então, o padre tem estola e tem casula. O diácono tem dalmática e tem a estola transversal. Então, são duas vestes desses dois ministros ordenados diferenciadas. Então, numa missa solene, por exemplo, o diácono vai utilizar a dalmática. Então, ele não precisa usar a dalmática em todas as missas. O próprio documento diz aqui. Então, a veste própria do diácono é a dalmática sobre a alva e a estola. Contudo, por necessidade ou em celebrações menores, ou melhor, menos solenes, a dalmática pode ser dispensada. O documento é muito claro. Celebrações que não são solenes, os diáconos podem dispensar a dalmática. Então, se você é diácono, fique atento também a esse número aí, 338 da Instrução Geral do Missal Romano, que não há necessidade de usar dalmática em todas as celebrações. Você pode usar em algumas celebrações menos solenes, só apenas a estola transversal. Depois, no número 339, ele vai falar das vestes dos leitores e também das vestes dos acólitos. Então, se você é acólito ou leitor, está assistindo esse vídeo, esse tema te interessa. O documento diz o seguinte sobre as vestes de acólitos e leitores. Os acólitos, os leitores e os outros ministros leigos podem trajar alva ou outra veste legitimamente aprovado pela conferência dos bispos em cada região. Ficou claro isso? Os bispos, a conferência dos bispos de cada país, no caso aqui do Brasil, a CNBB, ela dá orientações, ela aprova o tipo de veste desses ministros. Então, o acólito tem a sua veste própria e os leitores também. A veste dos acólitos é aquela alva ou túnica branca, que a gente chama de alva, que é o nome oficial, né? Alva já subentende-se túnica branca. E por cima dela, uma espécie de sobrepeliz. Desculpa, alva não, é preta, né? A dos acólitos. O sobrepeliz que é branco. Então ele usa uma túnica preta, sobre ela um sobrepeliz branco. Essa é a veste dos acólitos. A veste dos leitores, ela pode ser uma alva e pode ser um jaleco. A gente usa mais esse termo, né? Eu praticamente nunca vi assim, um leitor fazendo leitura usando uma alva. Fica parecendo com um seminarista ou um padre sem estola. Então isso não é muito elegante, mas é possível. Se você quer fazer, se na sua paróquia quer usar uma alva, o leitor pode fazer. Não é pecado e não é proibido e o
próprio documento possibilita isso. Mas a maioria usa uma espécie de jaleco ou opa, né, que é uma veste apropriada para isso. Tem lugar até que usa uma camiseta própria, desde que seja uma roupa digna e aprovada pela conferência. Eu já disse isso em outros vídeos, eu volto a repetir, essas vestes apropriadas para leitores, para acólitos, para messes, é justamente porque eles vão estar lá sobre o altar, desempenhando uma função sagrada, e às vezes tem pessoas que não têm bom senso, e aí vai com roupas inadequadas. Então, se você gosta de usar uma roupa mais exagerada, mais inadequada, você tem aquela função na missa naquele dia, você sabe que sobre a sua roupa, aquela que você gosta, que é o seu gosto pessoal, você vai colocar a veste oficial da igreja, que está prestando um serviço para a igreja, para a comunidade. Então, esse é um critério para você participar. Quando termina, você tira e volta a usar as roupas que você gosta. Não é pecado nem proibido, mas é importante que você, na hora de exercer os ofícios sagrados, que você esteja vestido condizente com aquilo que pede a liturgia, com aquilo que pede a conferência, com aquilo que pede a igreja. Depois o número 340 diz, a estola é colocada pelo sacerdote em torno do pescoço, pendendo diante do peito. O diácono usa a estola a tiracolo, sobre o ombro esquerdo, pendendo para o lado direito. Então, aqui, ó, você vai ver ele usando uma estola aqui, atravessada. Chama de estola transversal. Ele usa o texto aqui usa estola a tiracolo, como se colocasse uma bolsa a tiracolo. Então, ela vem aqui desse lado aqui, do lado esquerdo, pendendo para o direito. E a do padre, não, em volta do pescoço, pendente. Esse é o uso. E sempre de acordo com a cor do tempo litúrgico, tanto para diáconos quanto para sacerdotes, que eu vou dizer num outro vídeo. Depois, no número 341, ele fala da capa pluvial. O que é capa pluvial? Pluvial significa chuva, capa de chuva, podemos dizer. Já ouviu falar de águas pluviais? Capa pluvial é capa de chuva. Então, logo sim, subentende-se que essas capas é para ser usada fora da igreja, em funções litúrgicas fora da igreja. Em procissão, por exemplo. Então, se usa capa pluvial para procissões. O documento diz, a capa pluvial é usada pelo sacerdote nas procissões e em outras ações sagradas, conforme as rubricas de cada rito. Sempre ações sagradas fora da igreja. Porque dentro da igreja não chove, a não ser que aí dentro da sua igreja chova, né? Se o padre estiver usando capa pluvial dentro da igreja, é sinal que ele não entendeu a função da capa pluvial. Não tem sentido. Dentro da igreja usa-se véu humeral, que é diferente de capa pluvial no sentido da sua função. O véu humeral se utiliza quando vai fazer bênção com o Santíssimo. Agora, a capa pluvial é sempre que você vai sair para a chuva. Ela é capa de procissão, uma veste litúrgica para procissão. Você está paramentado com as suas vestes litúrgicas. Em cima de toda a veste litúrgica você coloca a capa pluvial. Se chover, você está protegido da chuva. Essa é a função da capa pluvial. 342. Quanto à forma das vestes sagradas, a Conferência dos Bispos podem definir e propor à Sé Apostólica as adaptações que correspondam às necessidades e costumes da região. Lembre-se, olha aí, o poder que tem a Conferência dos Bispos. As pessoas falam, mas que função tem a CNBB? A CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil e de outros países que têm outros nomes, ela tem a função de normatizar, de acordo com a cultura local, as vestes da igreja, uma delas, né, tem outras funções também. Então, é a conferência que vai propor para a Santa Sé, olha, aqui no Brasil as vestes é assim, assim, por causa disso, vocês aprovam? Se a Santa Sé aprovar, essa vestimenta é a vestimenta oficial. Então, por isso, sempre que nós temos rituais e vestes, são sempre de acordo com aquilo que orientou a Conferência dos Bispos, aprovado pela Santa Sé. A gente vê muita gente falando muita besteira acerca da Conferência dos Bispos, sem saber qual é a função dela. E ela tem funções muito importantes na vida da igreja. E quanto às confecções, né, o documento também traz aí orientações sobre isso.
Nas confecções das vestes sagradas pode-se usar, além dos tecidos tradicionais, os materiais próprios de cada região e mesmo algumas fibras artificiais que se coadunem com a dignidade da ação sagrada e da pessoa, a juízo da Conferência dos Bispos. Então, sempre material nobre, material digno, não precisa ser luxuoso, que isso fique muito claro, não é materiais, vestes adornadas, brocados de ouro, como a rainha do Egito, né? Com vestes esplendentes de ouro, de Ofir, não é isso, é vestes com dignidade, isso é muito importante, e de acordo com a cultura local. Então, se você vê um padre, por exemplo, celebrando com uma estola de tecido indígena, na Bolívia, por exemplo. A Bolívia tem muitas estolas com aquele tecido próprio dos Andes, né? Não só a Bolívia, mas também o Peru, os países andinos aqui da América do Sul, geralmente tem estolas com aquele tecido feito pelos indígenas dos Andes. Isso é permitido pela Conferência Episcopal da Bolívia, pela Conferência Episcopal do Peru, pela Conferência Episcopal do Equador e de outros países andinos. Então, não está errado. Isso não tem dignidade? Claro que tem. A própria Santa Sé deixa isso muito claro, que, de acordo com a cultura local, com a adaptação local, você pode adaptar os paramentos, tá? Aqui talvez não tenha muito sentido a gente utilizar, porque não faz parte da nossa cultura. Às vezes a gente usa porque acha bonito aquilo, mas não tem. A nossa cultura, você pode usar alguma coisa indígena do Brasil, alguma coisa alusiva à cultura brasileira. Isso é permitido, não tem problema nenhum, não precisa ser coisa só de Roma. Então, isso, o próprio documento deixa claro, a conferência faculta isso, a Santa Sé possibilita isso, essas adaptações locais. Então, que isso fique claro também para todos, né? Outra recomendação aqui, número 344. Convém que a beleza e nobreza de cada vestimenta decorram não tanto da multiplicidade de ornatos, mas do material usado e da forma. Então, aquilo que eu dizia antes, né? Não precisa ser coisa luxuosa. O importante é ter uma forma digna, um zelo pela veste litúrgica. Os ornatos apresentam figuras ou imagens, ou então símbolos que indiquem o uso sagrado. Toda imagem, todo símbolo que usamos nas estolas, nas casulas, ou seja, em todas as alfaias, eles devem remeter a símbolos sagrados, tá? Não se coloca outro símbolo que não seja símbolo sagrado. Você colocar um emblema de um time de futebol numa estola, numa casula, isso não tem sentido. Porque isso não é um símbolo sagrado. Por mais que o seu time seja sagrado para você, ele não tem a sacralidade da igreja. Então, você não deveríamos bordar um símbolo, o escudo de um time de futebol numa estola, porque isso não tem sentido. Tem que ser símbolo, sempre símbolos sagrados. O documento deixa isso muito claro. Por isso tem imagens de Nossa Senhora, tem de trigo, tem de cálice, tem também de ovelhas, cordeiro, essas coisas bordado nas estolas justamente para essa finalidade, que são símbolos sagrados. E depois no próximo vídeo eu vou falar das cores litúrgicas. Eu penso que o vídeo aí já está com mais de 20 minutos, então no vídeo seguinte eu vou falar das cores litúrgicas dessas vestimentas, destas alfaias. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aí o seu joinha e não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua equipe litúrgica, porque aí as pessoas vão conhecer mais. Quando você vê um ministro sagrado, um ministro investido, e usando as vestes, você já vai saber o porquê ele está usando aquelas vestes e qual é o sentido dela. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.